Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre os jogos deste domingo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Resultados acontecendo e ajudando o Leão Azul aí na tábua de classificação. Nós vamos explicar para vocês como é que está a situação azulina na tabela e, claro, já começar a conversar com vocês sobre esse confronto da próxima sexta-feira contra a equipe do Cuiabá. É mais uma decisão, Cuiabá que tem problemas aí para enfrentar a equipe remista em mais um confronto pela Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar um pouco mais também sobre essa repercussão do desempenho dos atletas do Clube do Remo nacionalmente, porque tem equipes que foram formadoras e também que tem o passe de alguns atletas do Clube do Remo elogiando as atuações, né, torcedores dessas equipes elogiando as atuações dos jogadores do Clube do Remo nesta reta final de Série B, e também conversar um pouco mais sobre a situação clínica do elenco azulino aí, jogadores importantes que o técnico Guto Ferreira não vai poder contar aí no próximo jogo do Leão Azul Paraense contra a equipe do Cuiabá. Antes, já peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube siga recomendando aqui o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bet da Sorte, a patrocinadora master do Chaves Remista, onde por lá você pode montar os teus palpites com as opções em vários campeonatos por este mundo afora, futebol nacional e internacional e, claro, os jogos do Clube do Remo, para você jogar com responsabilidade e para maiores de 18 anos. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela e também clicar no link do primeiro comentário fixado, se cadastrar e também concorrer ao manto do Leão Azul com a Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Galera, é o seguinte, bora conversar com vocês sobre os jogos deste domingo. Inclusive eu estou assistindo aqui, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, 23 minutos do primeiro tempo, 1 para Chapecoense, 0 para o Goiás. Logo no começo do jogo, a Chapecoense teve um pênalti a seu favor e abriu o placar diante da equipe esmeraldina. Goiás que está aí, né, começando um novo trabalho, o Fábio Carilli substituindo o Wagner Mancini, e o Goiás que nesse momento, cara, despenca para o 6º lugar. Olha o Goiás se complicando aí na luta pelo acesso. O Goiás que chegou a ser líder da Série B, mas está passando por um momento muito complicado, muito conturbado e tá despencando, né? Eu queria inclusive ver a cara, né, daquele jornalista lá de Goiânia se o Goiás não subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. De verdade eu queria ver, porque os caras falaram um monte de bobagem o ano todo, ficaram provocando, né, a torcida do Remo, e o Remo consegue essa recuperação e hoje está em melhores condições do que a equipe goiana. Mas eu não vou ficar provocando ninguém aqui, de verdade, até porque tem muito campeonato, tem ainda 5 rodadas pela frente, mas é só para vocês terem uma noção de como as coisas no futebol elas mudam muito rapidamente, né? Então o Goiás, nesse momento, perdendo. O melhor resultado aqui é o empate, tá? Entre Goiás e Chapecoense, porque seguraria também a Chape na tábua de classificação. Hoje também teve, pessoal, o empate entre Avaí e Criciúma em 1-1. Cara, o Criciúma tá com uma sorte da arbitragem marcar pênalti para eles nos últimos lances, é impressionante. Foi assim contra o Remo, foi assim contra o América Mineiro, não sei se foi pênalti, mas eles ganharam o jogo também nos últimos minutos. Enfim, tem um histórico aí, né, do Criciúma tendo penalidade máxima marcadas para eles nos últimos minutos aí das suas partidas. O jogo estava sendo encaminhado ali com uma vitória do Avaí. Aliás, o time do Criciúma caiu bastante de rendimento também aí no comando do Eduardo Batista, né? Não sei se está faltando elenco, não sei o que está faltando para lá, mas caiu de desempenho a equipe lá do sul de Santa Catarina. Nesse momento, o Criciúma é o 3º colocado. Também teve hoje a vitória do Operário em 2-1 em cima do Volta Redonda, resultado que não mexe
com a nossa classificação. E o empate em 0-0, né, no Atletiba. Aí eu falei para vocês que eu preferia que o Coritiba não disparasse, mas eu olhei depois a tabela e vi que se o Atlético Paranaense ganhasse, cara, ele ia chegar a 52 pontos. Ele poderia complicar a gente também no número de vitórias. Então esse resultado aqui foi o melhor possível, porque segura o Coritiba na frente e deixa o Atlético Paranaense lá na 7ª posição. Aliás, o Atlético, que teve 7 vitórias seguidas, já está 4 jogos sem vencer, pessoal. 4 jogos sem vencer a equipe comandada pelo Odair Hellmann. Vamos lá, vamos trazer aqui a classificação. Coritiba nesse momento é o líder com 57 pontos, tem 16 vitórias. Chapecoense assumindo por enquanto a vice-liderança com 54. Criciúma é o terceiro com 54 também. E o Clube do Remo é o quarto colocado, fechando o G4 com 54 pontos. Aí vem o Novo Horizontino também com 54 pontos na 5ª posição. Goiás com 52 no momento. Atlético Paranaense o sétimo com 50. E o Cuiabá em 8º. Tinha esquecido do jogo do Cuiabá, porque o Cuiabá empatou em 2-2 contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Ótimo resultado, porque também segura o Cuiabá. E o Cuiabá, se vencesse a equipe do Botafogo, entraria também na briga pelo acesso. E ia com tudo para cima do Clube do Remo lá na Arena Pantanal. Com esse resultado, complicou um pouco aqui a vida do Cuiabá. E a gente sabe, né, que de uma certa forma tira um pouco do ânimo, mas mesmo assim seguirá sendo um jogo duríssimo lá na Arena Pantanal. O Cuiabá, pessoal, que tem 3 desfalques para este jogo, tá? O Lucas Mineiro, que foi expulso, o goleiro Luan Poli, teve mais um atleta, um zagueiro que me falhou agora a memória, também tomou o 3º cartão amarelo e não vai enfrentar o Clube do Remo. Pelo menos 3 desfalques aí a equipe do Cuiabá terá para esse jogo de sexta-feira contra a equipe do Clube do Remo. Então foi um resultado bom para o Leão Azul, né, porque segurou o Cuiabá ali na 8ª posição e complicou as chances da equipe esmeraldina, perdão, da equipe do Dourado, né, de brigar aí pelo acesso a Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Ferroviária e Paysandu, duelo de desesperados, né? A Ferroviária 16ª colocada, o Paysandu lanterna, fechando esta 33ª rodada. Eu acredito que se o rival não ganhar amanhã, se a Ferroviária ganhar, gente, não cai ainda, né? Acho que eles não caem em matemática, mas já caíram, o Paysandu já caiu. Caiu no Repá, inclusive, né? Caiu no Repá. Eles só estão se iludindo ainda aí com esses últimos jogos que estão para acontecer. Galera, é o seguinte, né? O Clube do Remo que vai ter desfalques sérios aí contra o Cuiabá, vocês sabem muito bem disso. O maior de todos, na minha opinião, o Marcelo Rangel, que está fora da Série B. O Igor Vinhas, para quem não sabe, por isso que é importante, galera, toda vez que o Remo soltar a lista de relacionados, o Remo vai colocar lá embaixo, na legenda, o departamento médico, né? Ou seja, jogadores que estão machucados. E o Igor Vinhas já estava constando lá. Tinha muitos torcedores na dúvida se o Igor Vinhas ia ou não jogar neste duelo contra o Cuiabá. Acharam que ele tinha ficado de fora por opção do Guto. Não, ficou de fora por conta aí dessa lesão. Como eu disse, inclusive a possibilidade dele voltar contra a equipe da Chapecoense. O Léo Lang deve ser o nosso goleiro, torcer para que tudo ocorra bem, o Léo Lang não se machuque nesse jogo, porque depois sobraria apenas os goleiros da base, né, para que o Clube do Remo pudesse colocar em campo. A gente torce muito para que o Igor Vinhas volte o mais rápido possível e ajude o Clube do Remo também nesta reta final de Série B. Na defesa tem a possibilidade, como eu disse, né, do Tassano ficar de fora, e o Kaique voltar à equipe junto com o Reinaldo. Ficaria ali 2 zagueiros canhotos, né, no time do Clube do Remo para este duelo. De resto, eu acho que vai ser o mesmo time que enfrentou a equipe do Atlético. Claro que amanhã vai ser a representação, amanhã é o início do trabalho. Outra coisa que até que a gente comentou no grupo do Chaves agora há pouco, o time do Cuiabá é um time que toma muitos gols em jogadas aéreas, né? Basicamente um defeito que o Atlético Paranaense também tem no campeonato, que o Clube do Remo soube explorar. Então aquela jogada de cruzamento com os volantes infiltrando pode ser uma arma interessante para o Leão Azul nesta reta final também de Série B, nesse confronto contra a equipe do Cuiabá. Enfim, vai ser um jogo, como eu disse, equilibrado, difícil, mas que o Remo sim tem condições de chegar lá e de vencer a equipe do Dourado, de trazer esses 3 pontos. É uma decisão, gente. É uma decisão, sem dúvida alguma. Para encerrar esse vídeo, queria só trazer aqui uma coisa que está acontecendo lá no Twitter, né?
muitas páginas de torcedores de Fluminense, de Botafogo, né, de equipes onde os nossos atletas passaram, elogiando, né, a atuação deles. Teve uma página do Fluminense que elogiou muito a atuação do Kaique Almeida neste jogo contra a equipe do Atlético, inclusive querendo que o Kaique volte lá para o Fluminense, lembrando que ele é formado lá em Xerém, né? Teve passagem até pelo futebol da Inglaterra e foi uma contratação que veio ali para reforçar o Remo na Série B. Teve ali um momento de falha em algumas rodadas, mas principalmente depois que o Guto entrou, né, no Clube do Remo, chegou no Clube do Remo, o Kaique mostrou muita qualidade e tem sido considerado titular junto com o William Klaus. E outro jogador que tem sido muito elogiado, inclusive eu recebi uma mensagem do meu amigo Guilherme Cardoso, lá do canal Gigante Glorioso do Botafogo, da galera elogiando o Diego Hernandes, né, galera do Botafogo aí. Ele comentou comigo que o Diego Hernandes teve alguns problemas aí extra-campo na época do Botafogo, por isso que ele não deu certo também por lá, perdeu espaço. Mas ele me falou: Smith, ele é um cara de muita qualidade e se ele seguir nesse ritmo vai dar muitas alegrias para vocês. E graças a Deus está acontecendo isso, né? O Diego Hernandes está atuando muito bem, está tendo ótimos desempenhos, jogando na dele, jogando como ponta. Era um desperdício o Diego Hernandes jogar como meia na época do Português, né? E agora na posição dele, realmente ali jogando como ponta direita, ter ajudado muito, não só em gols de bola parada, mas também nas pré-assistências e nas assistências aí pro gol do Clube do Remo, como foi o terceiro gol do Clube do Remo, o golaço do Pedro Rocha, jogadaça do Diego Hernandes, né, que fechou aí o placar diante da equipe do Atlético. Então, pessoal, é um momento positivo e para mim, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, sem soberba, tá? Sem salto alto, mas é a realidade. Na minha opinião, o Remo hoje pratica o melhor futebol da Série B, tá? O Remo do Guto Ferreira pratica o melhor futebol da Série B. Isso não é zicar, isso não é falar besteira, isso não é soberba, é apenas a realidade. Nada está garantido, pessoal. Não são essas 5 vitórias que a gente conquistou que vai dar para o Clube do Remo o acesso. É a regularidade até o fim da competição. Ainda faltam 5 jogos. Né, o Guto veio para uma missão de 10 partidas. Já foram 5. Tem mais 5 pela frente. Né, tem mais 5 pela frente. Então a gente precisa, mais do que nunca, focar nesse jogo de sexta-feira. Mas o Remo tem totais condições de manter esse desempenho, chegar lá em Cuiabá e de trazer uma vitória. Quem sabe para o Remo subir antes, inclusive, né, do jogo contra o Goiás. Mas bora com o pé no chão, jogo a jogo, que a gente, se Deus quiser, vai conquistar o nosso objetivo. E como eu disse, a tabela aí está favorável até para o Remo ainda sonhar com o título. Nenhum time subiu, nenhum time está descartado aí, até para o título da Série B, tá? Hoje, inclusive, com o resultado do Coritiba, ficou mais do que nunca nítido isso, de que o título também está em aberto da Série B, mas nesse momento o foco é no acesso à primeira divisão. É isso, galera. Mais uma vez eu peço que você deixe o like, que você verifique sua inscrição aqui no canal, tá bom? É muito importante. Hype o conteúdo, comente os assuntos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Uma abençoada semana a todos nós. Valeu!